interminável ciclo da água, desde o oceano até as florestas das montanhas, voltando novamente ao oceano, produziu em Belize um dos ambientes naturais mais ricos de toda a América Central, mantido há mais de 2 milhões de anos. Os caminhos da água. As montanhas maias. Envoltas na neblina todas as manhãs, as montanhas maias erguem-se a 150 metros acima do nível do mar e recebem chuvas persistentes durante quase 8 meses ao ano. Este é o coração do ciclo do mar. Todas as formas de vida dependem do ciclo da água e de seus habitats em seu caminho para o oceano. O principal predador é o puma, dentre os poucos predadores que existem, e todos dependem de um sistema delicadamente equilibrado para sua sobrevivência. Os cimos das montanhas são de granito muito antigo e estão situados entre as terras mais antigas da América Central. Coberto inicialmente por uma capa de pedra calcária há muito tempo desaparecida pela erosão de milhões de anos de chuva e correntes de água, a terra é agora muito pobre em conteúdo mineral e é um dos terrenos mais estéreis dos trópicos. Nas terras altas, a água contém muito poucos nutrientes, mas corre rapidamente, e o pouco alimento que contém é cuidadosamente recolhido pelas larvas de mosca negra que desenvolveram técnicas de alimentação especiais. Prendem-se à pedra com um conjunto de pequenos ganchos, permitindo que seu corpo seja arrastado pela corrente. 2 filtros cobertos de mucosa extraem diminutas partículas de nutrientes da água e estas são recolhidas por um par de rápidas mandíbulas móveis. Ainda sob a água, as larvas maduras fiam casulos de seda excepcionalmente fortes. E depois de uma metamorfose que dura cerca de 10 dias, emergem como moscas negras adultas. Presas dentro de uma bolha de ar, sobem à superfície e voam. Este é um terreno de oportunistas. Tanto animais como plantas têm que se alimentar de qualquer coisa disponível. O tatu-galinha é justamente um destes oportunistas. A sua pele em forma de armadura não é exatamente uma defesa contra ataques diretos, mas lhe permite escapar ileso de predadores através de arbustos duros e espinhosos.
Da mesma forma que as larvas da mosca negra filtram a água captando o alimento, as folhas do pinheiro filtram o ar. As partículas de pó transportadas pelo ar são retidas nas folhas e levadas mais tarde até as raízes pela chuva, onde suprem o baixo conteúdo mineral do solo. Os pinheiros, por outro lado, são como anfitriões para as plantas Tillandsia, que não têm nenhum contato com o solo. A Tillandsia não é um parasito. Assimila a umidade e alimenta-se do ar e também desenvolveu uma lucrativa relação com as formigas que lhe trazem nutrientes através de seus excrementos e outras substâncias levadas ao formigueiro. As formigas protegem a Tillandsia de outros insetos, exceto destas lagartas que se alimentam das flores da Tillandsia e segregam uma solução açucarada que é recolhida pelas formigas. Isto completa um interessante ciclo de interdependência. As formigas esfregam o corpo das lagartas, estimulando-as a produzir doce. Algumas delas levam comida à Tillandsia e elas, por sua vez, dão alimento às formigas. As lagartas estão camufladas para se protegerem, tendo adotado as cores das flores das quais se alimentam. As técnicas especializadas abundam onde o alimento é difícil de encontrar. O orvalho de sol se alimenta de insetos vivos. As folhas modificadas estão cobertas de tentáculos perigosos que atraem moscas e insetos para capturá-los e mais tarde comê-los. Em menos de 2 horas, o orvalho de sol se abrirá e o ar levará os restos secos da mosca negra. Os tatus vivem e criam seus filhotes nas tocas sob a terra e são os únicos mamíferos cujos descendentes são verdadeiros clones. Depois da fecundação, um único ovo se divide sempre em 4, produzindo sempre 4 filhotes idênticos. Esta mãe ainda está amamentando. À medida que a água continua montanha abaixo, o solo fica cada vez mais fértil e tanto a vegetação como a vida animal passam a ser mais ricas e variadas, particularmente ao longo das margens do rio. Os arbustos da caliandra produzem flores em grande abundância, que é o foco de uma intensa atividade, e um dos visitantes regulares é o beija-flor de coroa azul. Este pássaro extrai o néctar da base da flor com seu longo bico e sua língua, e com este processo ajuda a polinização.
Uma flor diferente e um pássaro diferente. O beija-flor esmeralda de rabo de garfo incansavelmente poliniza as flores de copa com extraordinário controle e agudeza. Outro onívoro alimentando-se de tudo o que encontra. O coati. Com um sentido de olfato altamente desenvolvido, localiza vermes e insetos sob a terra e, utilizando suas longas garras, é extremamente astuto, tanto para encontrar comida como para escondê-la. Como os predadores dominantes, os grandes carnívoros são também os mais vulneráveis. Se o resto do sistema não se encontra intacto, são os primeiros a desaparecerem, ficando totalmente dependentes dos outros animais, tais como o coati. E ao não ter sucesso desta vez, esta fêmea de puma deve sair para caçar. Sem uma captura, não sobreviverá. Uma fonte vital de comida é a proporcionada todos os anos pela árvore crabu. A fruta é rica em nutrientes. O crabu proporciona alimento para pássaros e mamíferos e, em troca, eles servem de portadores essenciais para suas sementes. Uma espécie rara, o papagaio de cabeça amarela. Retira a pele antes de alimentar-se da polpa do interior. Passa uma boa parte ao peixe Astyanax. São realmente onívoros, aparentados com a piranha e rápidos em apoderar-se de qualquer coisa que caia no córrego. O papagaio de fronte branca não é tão raro como seu parente de cabeça amarela, mas se alimenta do mesmo modo e está igualmente bem camuflado. Há poucas espécies de peixes nestas águas e se alimentam de diferentes maneiras para evitar a competição. Os peixes de cauda de espada, por exemplo, alimentam-se no fundo do córrego com o que é arrastado pela água e também de algas que se formam nas pedras. A terceira das principais espécies é o Epirândia, que se alimenta principalmente na superfície e desenvolveu uma boca pouco comum voltada para cima com este propósito. É o mais voraz dos três.
salta até mesmo para fora da água para conseguir comida. Depois de várias tentativas, o Epirândia tem finalmente sucesso. Durante um mês ao ano, o crabu dá frutos por toda a savana e isto atrai a maioria dos animais e pássaros consumidores de plantas. Este é o sinsonte. Os jovens tatus são também habituais consumidores de fruta, da mesma forma que o lagarto basilisco. Os tatus se desenvolvem rapidamente e têm agora 10 semanas, caçando para si próprios quase tão bem quanto os adultos. Eles também proporcionam comida para a mosca negra. Embora esteja quase adulto, ainda corre um grande perigo por sua falta de experiência. Enquanto isto, depois de um cauteloso início, a coleta de materiais para o ninho continuará como sempre. Tendo-se fartado por enquanto, cobre os restos para voltar mais tarde.
No momento em que o sol se esconde e as criaturas diurnas vão descansar, toda uma gama de atividades noturnas está a ponto de começar. Ao anoitecer, as flores de caliandra abrem-se completamente e produzem seu néctar. Um genuíno predador noturno, a tarântula, alimenta-se tanto de insetos como de pequenos mamíferos e caça ficando imóvel na entrada de sua toca. Sua picada injeta um veneno paralisante no corpo de sua presa, que é então arrastada para o interior da toca para ser comida com tranquilidade. A caliandra também proporciona comida e abrigo a hóspedes mais destrutivos. Durante o dia, a lagarta permanece imóvel na base da flor, camuflada com pedaços de plantas mortas que são presas ao seu dorso. Durante a noite, alimenta-se das próprias flores, destruindo os estames produtores de pólen. A caliandra proporciona néctar aos morcegos que têm uma relação muito mais produtiva com a planta e são os polinizadores mais importantes. Ao alimentar-se, o corpo do morcego roça contra os estames, recolhendo pólen em sua pele, que será passado então a outra flor.
Com o amanhecer, surge uma renovada atividade, às vezes impressionantemente laboriosa. Os pica-paus da bolota vivem em grupos sociais muito unidos de até 12 pássaros, os quais trabalham juntos e protegem um território bem definido, incluindo, ao menos, um carvalho. Na maior parte da estação úmida, os pássaros carpinteiros se alimentam de insetos e de néctar das flores, mas logo que as bolotas crescem completamente, começa a colheita. No centro do território, há uma árvore celeiro onde todos os membros do grupo fazem um buraco e armazenam bolotas. Reorganizam constantemente a colheita à medida que os frutos secam e se contraem. Um trabalho que realizam com uma assombrosa diligência do momento em que uma única colônia se ocupa de dezenas de milhares de bolotas. Um trabalho interminável, claramente carregado de difíceis decisões. Uma única árvore celeiro pode conter até 30.000 buracos. Depois de 8 meses de chuva, começa a curta estação seca. Entre janeiro e abril, a água mais escassa. Sob um calor crescente, o cheiro de um cadáver de tatu atrai logo os urubus de cabeça vermelha. Têm um sentido de olfato extremamente agudo e podem localizar rapidamente a comida, até mesmo quando esta está escondida. Não muito mais tarde, chegam os urubus negros. Não têm um olfato tão agudo, mas uma vista excepcional, tanto para localizar como para observar a congregação de urubus de cabeça vermelha. Circulando nas alturas está o urubu-rei, com uma envergadura alar de até 2 metros. O urubu-rei é o maior e mais poderoso dos 3, e seu domínio não é desafiado pelos demais. O pássaro escuro é um jovem urubu-rei. Leva 5 anos para completar a plumagem. Com
Com o bucho cheio, a ave descansa antes de voltar a voar. À medida que continua a estação seca, os rios começam a minguar e as lagoas começam a formar-se. As lagoas atraem todo tipo de vida animal, embora com uma elevada consciência da proximidade de predadores e presas. A pequena raposa cinzenta, de não mais de 22 centímetros de altura, é tanto predador como presa em potencial. O veado de rabo branco pode ter percorrido alguma distância para encontrar água, mas de qualquer forma caminha com extrema precaução. Com o calor, as vagens de caliandras secam e de vez em quando estalam para distribuir suas sementes. Os ratos do algodão são os primeiros em aproveitar-se. Este macho está se alimentando por sua conta. A fêmea permanece cerca da camada, pois as crias são totalmente dependentes durante muitas semanas. A estação seca é a época de procriação e se alimentam vorazmente para manter camadas de até 12 crias, embora poucas chegarão à idade adulta. Sua fertilidade é essencial para sua sobrevivência, pois são excepcionalmente vulneráveis e ainda a principal fonte de alimento de muitos predadores. À medida que a terra seca, a vegetação fica cada vez mais inflamável. Formam-se nuvens de tempestade, mas durante algum tempo a chuva não cai. No entanto, e devido ao calor e à seca, os raios produzem incêndios que duram muitos dias. Os animais podem fugir, mas as plantas devem ser capazes de suportar o fogo e sobreviver. O falcão de cabeça chata é outro oportunista que segue os incêndios da estação em busca de animais e insetos que fogem. Voa através da fumaça e do calor para conseguir capturar sua presa.
Este está sendo perseguido por um par de pássaros reais. Os incêndios são vitais para o sistema. Mantém a savana queimando as ervas nocivas invasoras, mas o que é mais importante, liberam nutrientes através das cinzas que mais tarde são absorvidas pelo solo. O verde voltará dentro de pouco tempo e em mais 2 semanas uma boa quantidade de plantas começa a florescer. Na verdade, muitas delas florescem só nesta época, provocadas pelo efeito do fogo. Armazenam reservas de nutrientes nas raízes que lhes permitem regenerar-se mais rapidamente. E com o novo crescimento, os animais voltam. Outra vez, o veado de rabo branco e o coati. Este é capaz de encontrar alimento sob a terra em uma área queimada. Os tocos das árvores queimadas, depois do incêndio, são lugares idôneos para o aninhamento dos pica-paus da bolota. Embora nem todos procriem, cada membro da colônia faz uma contribuição para a árvore celeiro e a incubação, alimentação e proteção das crias. Outro toco, residência também de outro pássaro. O papagaio de fronte branca construiu seu ninho junto ao alto de um toco de árvore queimada. O pai não volta para o ninho, mas pousa no alto do toco e chama sua companheira. Só quando obtém resposta é que oferece a comida. Voltou com o papo cheio de frutos parcialmente digeridos para as suas crias. Alimentar os filhotes nessa fase de seu desenvolvimento é um trabalho de tempo integral para os pais e, por isso, ambos saem em busca de alimentos. Ao contrário, a atividade coletiva dos pica-paus da bolota tem muitas vantagens, em particular, uma presença adulta mais constante no ninho e, portanto, uma melhor proteção das crias. Mesmo assim, a perda de ninhos é muito alta. Nesta época do ano, os filhotes são alimentados com uma dieta rica em proteínas que consiste fundamentalmente de insetos. As bolotas armazenadas são guardadas para quando a comida for menos abundante.
Como o alimento é difícil de encontrar, o Renascimento, devido aos incêndios, produziu modelos de interdependência pouco frequentes. Este jovem carvalho alberga tanto formigas como tolvas da folha do carvalho. As formigas não podem se alimentar diretamente da árvore, mas as tolvas, sim. Elas retiram a seiva dos galhos novos. Estimuladas pela formiga, segregam um líquido doce e, em troca, as formigas protegem a tolva contra os predadores. Uma relação semelhante existe entre a tolva da folha do carvalho e a vespa negra de papel. O cicat pertence a um grupo de plantas que estão entre as mais antigas da Terra. Deve sua sobrevivência, em parte, a uma substância química de suas folhas, conhecida como cicazil, um potente veneno que pode matar os animais. A borboleta do cicat, no entanto, aproveita-se das propriedades venenosas da planta. A fêmea deposita seus ovos na parte de baixo das folhas do cicat, geralmente em plantas novas, onde os tecidos são mais suaves e, assim, frequentemente, tem que esperar os novos crescimentos resultantes dos incêndios anuais. As lagartas normalmente emergem juntas, alimentando-se das mesmas folhas, não só tendo se adaptado ao veneno, como também armazenando-o como proteção contra predadores. Permanecem em grupos muito unidos e advertem quanto às suas qualidades venenosas por sua coloração vermelha brilhante, a qual é instantaneamente reconhecida por possíveis predadores. Este curioso comportamento é conhecido como atrincheiramento. Uma lagarta se separa do grupo para cortar a artéria principal da folha e reduzir o fluxo do veneno. Uma atitude defensiva que tem seus riscos inerentes. A capacidade de armazenar o veneno como proteção estende-se também às crisálidas e às borboletas adultas e, deste modo, ambas retêm a coloração vermelho brilhante. O sinal é reforçado ao se manterem juntas. A pequena raposa cinzenta também desenvolveu algumas características curiosas. Tem um olfato excepcional e unhas quase como as de um felino. É a única raposa que vive nas árvores e utiliza sua cauda para equilibrar-se. Está buscando alimento, encontrando-se próximo de um ninho de sinsonte.
Advertido do perigo, um dos pais tenta lançar suas defesas. Mas seus esforços são em vão. Depois de quase 4 meses de seca, as chuvas voltam em grande quantidade. O nível dos rios sobe rapidamente e as águas começam sua viagem das serras em direção aos vales. Mas nem toda ela fica na superfície. Parte infiltra-se na terra. E o mesmo processo que desgastou a pedra calcária nas montanhas continua sob a superfície. Aqui também produz estranhas formações. As estalactitas desenvolvem-se penduradas no teto e as estalagmitas erguem-se lentamente do solo. Um processo de milhares de anos. Sem luz natural nas cavernas, não pode haver vida em forma de plantas verdes, mas a água traz alimentos e algumas curiosas criaturas evoluíram. Este bagre é totalmente cego, da mesma forma que o caranguejo é quase completamente incolor. Vivem do que podem recolher da água. Estas vastas cavernas escavadas pela água foram usadas comumente pelos antigos maias para o culto ritual de seu deus, Chuva. Estavam altamente conscientizados do ciclo da água e de sua importância para eles e para todo o sistema. Assim, o deus Chuva era ao mesmo tempo o deus da fertilidade e era aqui onde os maias realizavam suas homenagens através de tributos. Quando o rio deixa as cavernas para se dirigir aos vales, estas águas que caíram primeiramente em uma das terras mais pobres do trópico estão a ponto de alcançar uma das mais ricas, a floresta tropical.